Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Então, devido à minha correria, eu não consegui gravar a lição para publicar na quarta-feira. E o correto, eu acredito que o importante é a lição ser publicada, compartilhada na quarta ou na quinta-feira, viu? Quanto ao máximo sexta. Mas não tive oportunidade de fazer num tempo menor, devido aos compromissos. Então vamos fazer hoje. Ainda é domingo, 5 horas da manhã. Bom, claro que quando você assistir, você vai assistir em um outro dia, né? Diferente de hoje. Ok? Meus irmãos, quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando o meu canal, aos novos inscritos, aos que já estão inscritos. Um forte abraço a você. Eu irei tentar ver se eu consigo mandar um alô para alô nominais, tá certo? Enfim, você sendo inscrito do canal, você é um parceiro, né? Nos ajudando a chegar a outras pessoas que precisam de um esclarecimento, uma informação, tá? Nossa intenção é tornar o seu dia melhor, o seu dia e a sua vida melhor. E a lição que nós vamos falar dela é a lição de número 5 das revistas CPAD, tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, essa aqui, ó, tá bom? Das revistas CPAD, tá? Nós estamos no quarto trimestre deste ano de 2022. Hoje é dia 30, qual eu estou gravando. Vamos lá. Ó, o título da lição é Contra os Falsos Profetas. Tá? O texto áureo diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A verdade prática diz assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Isso é fato. Tá? O profeta, ele tem a missão de cumprir aquilo que aquele que enviou, né? Cumprir a missão daquele que enviou. E há profetas que profetizam conforme a pessoa, conforme a organização, conforme os interesses. E esses profetas, às vezes, eles induzem as pessoas a desviar a sua atenção da verdade. E ambos caminham para o abismo. Isso é perigoso. Leitura diária. É muito importante você ler a leitura diária, porque ela vai te dar uma luz, né? Ela vai te dar uma síntese do que você deve fazer durante a semana. O correto para você estudar uma lição, primeiro você dá uma lida todinha nela. Tá? Você dá uma lida nela como se você estivesse lendo um livro, tá? Uma revista, lê direto. Vai lendo passo a passo. Você dá uma lida, é como se você fizesse uma viagem panorâmica, né? Se você tem um drone, você faz uma viagem panorâmica sobre a área, né? Onde você está visualizando e tudo mais, onde você passa a observar os detalhes, para depois você voltar e saber, né, caminhar sobre aqueles lugares. Tá? É como você fazer uma inspeção da área, da onde você vai estudar. E os pontos cegos você vai descobrir. Depois que você fez uma leitura inteira até o final, aí você volta pontuando aquilo que você leu. Aí você vai pontuar.
surgindo alguns pontos interessantes, já que hoje você tem a internet, pesquise. Tá? Você deve pesquisar para agregar no seu aprendizado, tá certo? Isso vai te ajudar muito. Eu gosto, quando eu estou lendo, eu gosto de ler, fazer uma leitura panorâmica e depois eu releio novamente, mas pausado. Já que eu já tenho todo o terreno que foi vistoriado, digamos assim, e eu sei agora alguns pontos, fica fácil agora para mim reler e agora separar os pontos importantes. Se você é professor, tá? Se você é aluno, o professor precisa separar os pontos importantes para poder colocar na cabeça do aluno, orientar o aluno para que ele fique sabendo. E o aluno, da mesma forma, o aluno que quer aprender é aquele aluno que explora. Não leia apenas por ler e responder o questionário. Leia e explore. Explore a história, explore os motivos, explore o porquê. Quando você vai ler um assunto desse, geralmente as leituras, como esse aqui está num livro antigo, livro de Ezequiel, escrito muito antes de nós. Aliás, todos os livros da Bíblia foram escritos muito antes de nós nem pensávamos em nascer. Então é necessário você explorar as fontes, explorar a história paralela, para que você tenha um leque de informação e separe o essencial. Tá bom? É isso aí. Segunda-feira, Deuteronômio 18, versículo 20 a 22, fala dos falsos profetas e predições não cumpridas. Na terça-feira, já no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 a 20, fala dos falsos profetas, suas heresias e erros doutrinários. Na quarta-feira fala, em 1 Reis, capítulo 22, e o versículo 24, dos falsos profetas que se apresentam como exclusivos de Deus. Na quinta-feira fala do profeta Jeremias, ali, ó, Jeremias 28:15, uma das especialidades dos falsos profetas é enganar o povo. Claro, se é um falso profeta, a intenção dele não é falar a verdade, é trazer uma falsa profecia e induzir o povo ao engano. Sexta-feira, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, fala as verdades e falsificações. E no sábado, Mateus 24:11, a multiplicação dos falsos profetas indica um sinal dos tempos. Ou seja, indica que nós estamos perto de um acontecimento. Porque o próprio inimigo das nossas almas, ele vai induzir esses profetas. E hoje desculpe aqui a franqueza, e hoje o que está fazendo muitas pessoas a declinarem para uma posição de falso profeta é o dinheiro. Tá? O dinheiro, a boa fama, a fama gloriosa do lucro, faz com que as pessoas falem mentira. Aí a pessoa deixa de absorver a verdade, acha que está certo, é ensinado errado e cai na armadilha do diabo. A introdução da lição diz assim, para aquele que é professor, os objetivos da lição é conceituar o termo profeta, quem ele é, por que existiu o profeta, por que teve que levantar profeta, Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. Terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Motivação. A função do profeta do Antigo Testamento era de transmitir a mensagem de Deus ao povo, ao passo que os falsos profetas transmitiam a mensagem do próprio coração. Daí isso já está para fechar, né? Que perigo é atribuir a Deus uma mensagem falsa proveniente do coração humano. É preciso refletir a respeito das implicações disso para a vida cristã. Sugestão:
né? Aqui já é o método, eu já vou deixar para o professor. Então nós temos que estudar a lição com esse pensamento, né? Quem é, por quê? Por quais motivos precisou o Senhor precisa de um profeta, né? A introdução diz assim: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel, se dirige agora contra os falsos profetas. Olha só. E foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, né, era na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel na Babilônia, era o fato desses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Lembra do que eu disse? Houve um período na história, né, que os profetas eles eram colocados a gosto das pretensões dos governantes. Enfim, lembra dos 400 profetas de Baal, dos 400 profetas de Azera? Lembra? Lembra que Elias enfrentou esses profetas? Então, veja bem, eles tinham quase 1000 profetas para profetizar a favor deles. Qual profeta que eles chamam que não estava no gosto do rei? Profeta Aías. E quando chama o profeta Aías profetiza igual aos outros 800 profetas. Mas quando o profeta Aías é perguntado, e em nome do Senhor? Aí o profeta Aías falou, em nome do Senhor eu não posso falar. Isso porque Aías disse isso? Porque já que ele estava já numa desvantagem, e o agrado deles era ouvir mentiras, Aías também falou igual aos demais. Mas quando Aías foi forçado a dizer no nome do Senhor, aí Aías esclareceu os fatos. Vai acontecer isso, isso, isso e isso. O que eles fizeram com Aías? Devolve ele para a prisão no calabouço e alimenta ele com pão e água. Então, o falso profeta ele ganha prestígio. Daí dá para você ver a disparidade. De 800 para 1. Qual que tinha razão mais? Os 800 profetas, em relação ao profeta Aías. Jeremias, né? Ezequiel e Jeremias sofreram essas rejeições por profetizar a verdade. E sempre a verdade... eu não sei se você já ouviu uma entrevista com o vice-presidente da República, General Mourão. Ele disse uma coisa que o brasileiro não gosta de ser advertido ou repreendido. Mas isso não é o mal só do brasileiro, é o mal do ser humano. Ser advertido é ser avisado, a gente tem que separar uma coisa da outra. Muitos se aborrecem na igreja, às vezes, porque às vezes recebe uma advertência por estar andando numa trilha totalmente fora daquilo que a palavra de Deus está ensinando. E Deus não está condenando, usando o seu servo, seja o pastor, seja outro obreiro, outra irmã, ou seja quem for. Deus não está usando essas pessoas para condenar, porque a função destas pessoas, daqueles que ensinam e orientam, não é condenar. A função desse que ensina e orienta é advertir, igual está aqui. Ambos, profetas Jeremias e Ezequiel, estavam advertindo, mas eles sofreram um desafio muito grande para poder transmitir a mensagem de Deus. Avisando, Deus está dizendo, cuidado, não entre no costume das nações, cuidado. Então, tanto o profeta Ezequiel lá na Babilônia, já no exílio, tanto o profeta Jeremias, né, na cidade, o profeta Jeremias foi na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia. Jeremias em Jerusalém, Ezequiel, ambos sofreram a rejeição do povo.
Eles não se enquadravam naquele cenário que estava acontecendo ali. O povo, mesmo sabendo as 10 tribos, irmãos, já estavam dispersas, só sobrou a tribo de Judá ali. E agora? Mesmo também a tribo de Judá estava entrando num costume totalmente contraditório a Deus. Nem Jeremias, nem Isaías estavam conseguindo avisar o povo. Eles avisavam, mas não eram ouvidos. Aí, quando os profetas verdadeiros falam e o povo não ouve, entra em cena as falsas profecias. O primeiro ponto diz assim, sobre os profetas, a função dos profetas, tá? A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Essa era a função dos profetas. Lembra de que nós falamos do objetivo da lição, que nós temos que conceituar o que é profeta, o que ele faz? Outra coisa, vou ler de novo o texto para você entender. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Preste muito bem atenção. O profeta não está autorizado a condenar. O profeta não está... Essa parte pertence a quem enviou ele. Profeta nenhum, ou ensinador nenhum, não é a missão dele condenar. A missão dele é entregar a mensagem. Se é uma mensagem de exortação, se é uma mensagem de advertência, se é uma mensagem de repreensão, se é uma mensagem de conforto para a alma, que algumas pessoas precisam ouvir. Enfim, essa é a função do profeta. Fazer cumprir os desígnios de Deus, mas não tomar o lugar de Deus. Os falsos profetas, eles falavam, de uma certa forma, parece que a sentença já estava pronta. E induziu o povo a errar. Olha só, os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor as profecias de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Essa era a função. Será que você já não percebeu que nós estamos vivendo esse período desse tipo de comportamento? A palavra de Deus, ela precisa ser falada. Alguns estão ignorando a palavra de Deus e aplicando as suas ideias. Isso não vai prestar. Vai dar ruim. Não é verdade? Vai dar ruim. Primeiro, nós precisamos ser induzidos ao céu. O servo de Deus, chamado por Deus, precisa estar na condição de profeta para poder unir e não separar. Isso em todos os aspectos. Tanto no aspecto da união conjugal, união familiar, união entre os irmãos da igreja, na comunidade, enfim. O profeta precisa trabalhar para trazer o sentimento de Deus para a sociedade, mas que leve essa sociedade a Deus, não à ruína. Quando nós, a fim de obter alguma vantagem ou prestígio, atendendo até alguns interesses, profetizamos mentira. E isso é perigoso. Nós vamos levar aquelas pessoas ao abismo e o sangue delas virão sobre nós. Olha só, primeiro item do primeiro ponto. 1. O termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz. Aquele que leva uma mensagem para alguém. Isso pode ser compreendido, virando aqui, isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés, em Horebe, Êxodo 4, do versículo 10 a 15. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Êxodo 7:1.
mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Rui e Noze, como aparece em 1 Crônicas 29 e 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, profeta. Vidente, mesma coisa que profeta. E nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Olha, vidente é o mesmo, tá? O vidente é o mesmo que profeta, tá? Eu formatei meu computador e não está entrando na internet. Vidente e profeta são parecidos, são idênticos. Ok? Vamos seguindo aqui. Segundo item do primeiro ponto, tá? Ó. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiro, segundo as crônicas 36, 15 e 16. Embaixador. Ageu 1,13. Servo de Deus e do Senhor. 1 Reis 14, versículo 18. 2 Reis, capítulo 9, versículo 7. E homem de Deus, Deuteronômio 33, 1. 1 Samuel 9, 6. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pro, antes, e da raiz, fe, do verbo feme, falar. Tá? É aquele que fala. Isso talvez justifique o conceito de que mais se popularizou com o passar do tempo de preservar o futuro, revelar o impossível de se saber por meio de recursos naturais. 1 Samuel 9, verso 6. Aqui estão os termos para designar os profetas de Deus. Tá? Eles podem falar do presente, eles podem falar do futuro, né? Eles podem prever, adiantar a você, olha, cuidado, lá vai acontecer isso e isso. Pode. A função do profeta é trazer clareza, né, às coisas, trazer a vontade de Deus para as pessoas, para os seus servos, no caso da igreja hoje, né? Terceiro, falso profeta. Profetizar falsamente era crime em Israel. É verdade. Crime, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Será que alguns reis cumpriram isso? Deuteronômio 13, 1, de 1 a 5, capítulo 18, do versículo 20 a 22. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, né, conforme você está vendo aí, usado para os profetas de Deus, do Deus vivo, ou videntes como Samuel e Gades, são também aplicados aos falsos profetas. É o conceito que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudo-profetes, ou seja, pseudo-profeta ou falso profeta, tá? Ele tem a mesma função de um profeta verdadeiro, porém falso, certo? É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Tá? E a palavra-chave da lição de hoje é a falsidade. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Além do termo profeta, há outros que na Bíblia, que a Bíblia apresenta, isso eu estou falando da sinopse, para esse ofício. Mensageiro, embaixador, servo do Senhor. Esses outros termos são também empregados àquele que fala a palavra de Deus, aquele que é profeta. Tá bom? O auxílio teológico nos diz assim, profeta do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima de seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento.
Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção, porque o profeta ele estava muito próximo também às lideranças, né, tanto o rei quanto os sacerdotes e tudo mais. Então eles ficavam sempre no patamar mais acima, né? Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente da divisão da tríplice Bíblia hebraica, a Torá, os profetas e os escritos. Tá? A Bíblia hebraica é a Torá, os profetas e os escritos, conforme está escrito em Lucas 24, 44. Ou seja, essa parte do auxílio teológico está descrito na Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bom? Você vai achar esse assunto lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal é excelente, né? Ela deveria ser um pouco melhorada em tempo para não ficar tão pesada e tão, né? Só que é muito assunto e as letras ficam pequenas e outras ficam grandes demais. Então é a Bíblia para estudo, eu tenho ali, fica guardada. Segundo ponto, sobre os falsos profetas em Ezequiel. 1. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. E como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. E como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, né? Há falsos profetas provenientes de Satanás. É aí que você tem que vigiar. A quem você está ouvindo? A quem você está escutando? Cuidado com o caminho fácil. Cuidado com os atalhos. Viu? Eles são perigosos. Segundo, a segunda apresentação, ainda falando do segundo ponto, sobre os falsos profetas em Ezequiel. A expressão profeta de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento. E somente em Ezequiel 13, 16 e 38 e 17. Não existe na escritura hebraica uma palavra específica para falso profeta, né? O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas tanto em Jerusalém, né, quanto aos que estavam entre os exilados da Babilônia. Não foi fácil para Jeremias e Ezequiel. Eu aconselho você ler o livro de Jeremias, todinho do profeta Jeremias, e depois você lê as Lamentações. Depois você lê o livro de Ezequiel todinho, você vai ver como esses 2 profetas eles sofreram para poder entregar a mensagem de Deus em 2 cenários diferentes. Um em Jerusalém, que ainda não tinha sido, Jeremias procurou avisar antes de acontecer o caos. O outro já no exílio, onde Ezequiel exerceu seu ministério. Tá, terceiro, o desserviço do falso profeta. Qual é o desserviço do falso profeta? Esses são chamados de louco, em hebraico é Nabal, ser insensato. Todo Nabal afronta a Deus, né? Zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e as coisas não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então, a função dos falsos profetas é contradizer a palavra real de Deus. Deus está dizendo, cuidado, não entre por esse caminho. O falso profeta diz que não tem problema nenhum. Não é verdade que isso é coisa do passado, isso já passou. Hoje nós estamos num tempo melhor, hoje nós estamos na nova era, onde tudo é novo, onde tudo pode. Isso é coisa do passado. Isso faz com que a pessoa tenha um duplo pensamento. Poxa, quem está certo?
E essa confusão de espírito faz com que as pessoas se desviem da casa de Deus. Outros têm uma vida improdutiva e de derrota. Por exemplo, você tem um casal em crise, você vai logo mandar eles se separarem, se divorciar sem conversar, sem orientar? Aonde fica a palavra, o que Deus uniu não separa o homem? Que conversa é essa? Você já percebeu que muitos casais em conflitos são induzidos a se separarem? Por que será? Por que não vamos ter o trabalho de orientar? A mesma coisa também funciona para aqueles que querem uma igreja perfeita. Aqui embaixo não existe igreja perfeita. Igreja perfeita é no céu. Aqui embaixo nós temos que orientar, nós temos que falar a palavra, nós temos que conduzir no caminho. No final, Deus vai tratar com cada um. Quarto, as raposas do deserto, né? Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas das cidades e civilizações. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam a nação. E hoje, a Igreja de Cristo. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína e ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Aqui tem uns textos mencionados que você pode ler com calma. Então, os falsos profetas, eles desnorteiam aqueles que estão seguindo, né? Provoca o caos e fica a dúvida. Como o nosso corpo, o nosso sentimento quer procurar um caminho mais fácil para podermos andar, nos livrando do calor, da caminhada, dos terrenos acidentados e tudo mais, dos dias de noites frias, dos dias de sol quente, das dificuldades da caminhada, os falsos profetas nos convidam a um oásis transitório. Se você observar a caminhada dos filhos de Israel do Egito até a terra prometida, você vai perceber que um grupo de pessoas disseram a Moisés: Moisés, nós vamos ficar por aqui mesmo. Achamos aqui onde tem água, tem fonte, mas ali não era o lugar deles. O lugar deles era em Canaã. E eles resolveram ficar, se instalar, se estabelecer ali. Nenhum deles sobrou para contar a história. Veio os inimigos e os matou. Então a nossa mente, o nosso corpo, nos conduz a escolher o mais fácil. E ao escolher o mais